Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8. Nós leremos os 11 primeiros versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa. Se não fosse amor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o amor desse Deus por nós, nós não estaríamos aqui nesta noite. Nós somos prova viva de que Deus nos ama. Você sabia disso? Nós somos prova viva do amor de Deus. Que linda oportunidade nós temos de estar aqui mais uma vez, em mais uma oportunidade, ouvindo e adorando a esse Deus poderoso. Quantos vieram nesta noite para ouvir uma palavra do céu? Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo. Se eu posso ler, diga amém. A Bíblia diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando Jesus, para que tivessem do que o acusar. Porém Jesus, inclinando-se, escrevia com seu dedo na terra. Versículo 7. E como que eles insistissem muito, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém além da mulher, ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, para encerrarmos. E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe respondeu: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Dá para a gente repetir o versículo 11 aqui, olhando para a projeção. No meu contar de 1 a 3, 1, 2 e 3. E não peque. Você pode dar glória a Deus por esta palavra. Feche os seus olhos por um momento. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar neste momento, pedir para que Deus venha falar conosco nesta noite. Senhor, Pai, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, Pai, porque nós somos totalmente, completamente necessitados e dependentes de Ti. E hoje nós viemos aqui para aprender mais, para sermos edificados, tocados pela Tua poderosa palavra, e que nós venhamos sair daqui dizendo: hoje eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Que o Senhor venha nos edificar e que nós venhamos ser abençoados nesta noite pela Tua palavra. E se a igreja crê, diga amém e se sente glorificando a Deus.
Oh, glória seja dada ao nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém? Você já olhou aí para quem está do seu lado? Pergunte para ele se ele está bem. Diga para ele se ele está bem. Diga para ele como é que foi o dia. Dê a paz do Senhor Jesus para ele. Diga para ele: hoje Deus vai falar contigo. Diga: hoje Deus vai falar contigo. Quem veio ouvir a voz do Senhor, você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus só para aquecer aqui o negócio? Aleluia. Queridos, cada culto é um culto diferente do culto que se passou, né? Cada culto Deus tem algo diferente para nos ensinar, para nos passar e para que nós venhamos ser edificados. Nós estamos hoje em uma noite de ensino da palavra do Senhor, então é necessário que eu peça, logicamente, a sua atenção. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, e aqueles que são mais ligados, fique livre para você fazer as suas anotações, grifar, para que você venha em casa amanhã, daqui um mês, um ano, ruminar, meditar nessa palavra. Amém? Então, preciso da sua atenção e da zero movimentação dos irmãos nesse momento para a nossa breve meditação na palavra do Senhor Jesus. Queridos, eu quero falar um pouco nesta noite sobre a personalidade de Cristo. Você pode repetir comigo? Diga: a personalidade de Cristo. Nós acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. É interessante, quando nós meditamos neste Evangelho, logicamente nós já percebemos na leitura desses capítulos do Evangelho de João, que este Evangelho é diferente. Diga comigo: é diferente. Fale mais forte: é diferente dos outros. Nós sabemos que assim que se inicia o Novo Testamento, na nossa ordem bíblica, na forma que a nossa Bíblia está organizada, nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, e o quarto Evangelho, que é o último dos quatro, que nós denominamos como Evangelho segundo escreveu João. Os três primeiros evangelhos nós chamamos ele de sinóticos, porque eles são parecidos, relatam as mesmas histórias de formas parecidas e com uma linguagem no original até mesmo idêntica um do outro. Poucas coisas diferenciam, e aquilo que um não contou, o outro conta. E por isso que os três se completam, se contemplam e se tornam perfeitos. Porém, o Evangelho, segundo escreveu João, irmãos, ele é um pouco diferente dos outros três. Ele sai um pouco do padrão dos outros três, em todos os termos que os irmãos imaginarem, e principalmente por conta da sua linguagem. A forma como João escreveu, falou, se expressou, é totalmente diferente da forma como Mateus se expressou, da forma como Marcos se expressou e da forma como Lucas se expressou. É uma linguagem diferente, é uma linguagem um pouco menos formal e uma linguagem mais emotiva, mais emocional. Até mesmo na linguagem que nós lemos no original, o Evangelho segundo escreveu João possui palavras mais delicadas, palavras mais bonitas, palavras que nos levam a pensar e a entender sobre o sentimento do amor. E é por isso que João é chamado de o apóstolo do amor. Nas suas cartas, 1º, 2º e 3º João, como também no livro do Apocalipse, que foi o próprio João que escreveu, ele utiliza da mesma linguagem, uma linguagem delicada, amorosa, meiga e diferente das outras linguagens. Porém, a forma como João se expressa é uma forma diferente. Cada evangelho nos ensina lições diferenciadas. Porém, aqui no Evangelho segundo escreveu João, nós iremos ver ele mostrando, apresentando Jesus de uma forma mais amorosa, mais meiga e com uma linguagem
mais levada para o lado emocional. E aqui nesses 11 versículos que nós lemos, eu queria falar rapidamente sobre isso, sobre a personalidade de Cristo. Porém, antes de nós entrarmos no assunto, o que é personalidade? Ou o que seria personalidade? Personalidade é um conjunto de características positivas e negativas que definem uma pessoa. Vamos repetir? Hoje é culto de ensino. Eu preciso que vocês me ajudem para que vocês guardem e recebam essa palavra. Diga comigo: personalidade é um conjunto de características que vai definir alguém. É um conjunto de elementos, de pontos positivos e negativos que vão definir uma pessoa. Ou seja, a nossa personalidade será definida por conta do nosso comportamento. Quem me entende, diga amém. As minhas atitudes, o meu comportamento, a minha moral, a minha ética, a minha vida e as minhas obras é o que vai definir se a minha personalidade é positiva ou se a minha personalidade não é positiva, ou seja, é negativa. Por exemplo, para nós entendermos na prática, alguém que grita, alguém que é bruto, alguém que é ignorante, alguém que é ríspido, estúpido, arrogante, é alguém, logicamente, que através do seu comportamento nos apresenta uma personalidade negativa, sim ou não? Porém, alguém educado, alguém gentil, alguém paciente, alguém meigo, alguém que desconsidera o defeito do outro, alguém tranquilo, é alguém que logicamente nos mostra ter uma personalidade positiva. Então percebe como o meu comportamento, as minhas características é o que vai definir a minha personalidade. E aqui numa linguagem bem rasteira, é bem simples o que Jesus falou. A árvore é conhecida pelos seus... Fala mais forte. A árvore é conhecida pelos seus... Eu posso dizer que a árvore é boa se os frutos dela são bons. Ou eu posso dizer que a árvore é ruim e de péssima produção se os seus frutos forem podres. Então, nós que somos essa árvore, somos conhecidos pelo nosso comportamento. Nas relações sociais e espirituais, é o nosso comportamento que vai definir a nossa personalidade, se ela será boa ou se ela será ruim. Não se engane, em toda relação social, marido, esposa, filhos, trabalho, igreja, haverá pessoas boas e ruins. Haverá pessoas de personalidade positiva e haverá pessoas de personalidade totalmente negativa. Pastor, e como eu saberei definir, detectar a personalidade, a índole daquela pessoa? Não se engane, não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela faz. As palavras enganam, mas o comportamento de fato mostra quem eu sou. As palavras podem ludibriar a minha mente, mas a atitude não me deixa enganar. Então nós não somos conhecidos pelo que falamos ou pelo nosso bonito discurso, mas nós somos conhecidos na prática, no nosso comportamento, quando é exigido de nós atitudes, frutos, e esses frutos vão dizer, numa linguagem bem rasteira, se eu presto ou se eu não presto. Quem me entende, diga amém. O comportamento é o que vai definir a minha personalidade. E aqui nesse texto, eu aprendo algumas lições valiosas sobre a personalidade de Jesus, sobre o comportamento de Cristo,
sobre as atitudes e os frutos que emanam de dentro para fora de Cristo. O que ele falava, o que ele fazia, como ele falava, como ele fazia, o comportamento dele é o que vai nos ensinar nesta noite alguns pontos sobre a sua personalidade. E a primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus, ele possuía uma personalidade simples. Repita comigo: Jesus, diga Jesus, era um homem simples. Olha comigo o versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. E pela manhã cedo voltou para o templo. Olha para mim. Esses dois versículos, eles estão nos ensinando que Cristo estava em duas localidades diferentes. Vamos analisar. Jesus, no versículo 2, estava no templo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estava no templo. Templo fala de comodidade. Templo fala de tranquilidade. Um lugar preparado para falar. Um lugar apto para que ele pudesse pregar. Um lugar adequado para que ele pudesse abrir ali a sua Bíblia, abrir a sua boca e falar do amor de Deus. Porém, o primeiro versículo nos mostra que ele estava no monte. E quando nós vamos ver a vida, a biografia de Jesus, nós vemos que ele era alguém simples por causa disso. Mateus capítulo de número 5, a Bíblia nos mostra uma das pregações mais poderosas de Jesus. E Jesus estava no monte. E é por isso que nós chamamos de o Sermão do Monte. Jesus não estava em um palácio. Jesus não estava num mega templo. Jesus estava num monte e ali liberou uma das pregações mais poderosas que os homens já ouviram. Porém, de vez em quando também, ele descia para o templo que estava em Jerusalém e ali pregava e ensinava, como o versículo 2 nos ensina. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Que Jesus não fazia acepção de lugares. Jesus pregava dentro do templo, mas Jesus também pregava em cima do monte. E o que é isso, pastor? Simplicidade. A simplicidade de Jesus mostra um pouco sobre a sua verdadeira personalidade. Eu vejo em Cristo a simplicidade de fazer a obra de Deus, independentemente do lugar aonde ele esteja. Eu vejo em Jesus a simplicidade de curar quem quer que seja, de estender a mão sobre quem quer que seja, de entrar na casa de quem quer que seja. E o que é isso? É ele mostrando a sua simplicidade. Jesus não era como muitos de hoje, que são pregadores apenas do templo, que são sacerdotes apenas do templo, que estão acomodados apenas no templo. Não. Jesus pregava no alto do monte, Jesus pregava na beira da praia, Jesus pregava no barco emprestado, Jesus pregava em todos os lugares que vocês imaginarem. Jesus tinha a simplicidade de falar do amor de Deus. Eu vejo nele esta simplicidade, e através da própria vida de Cristo, eu vejo aqui a simplicidade do Evangelho. Ele é a pedra fundamental do Evangelho. Ele é o fundador do Evangelho, o fundador desse projeto que se chama igreja. E se ele é simples, a sua obra também é simples. Se ele é simples, o seu evangelho, que é obra dele, também é um evangelho simples. Eu vejo aqui a simplicidade de Cristo e a simplicidade do evangelho.
Muitas pessoas querem complicar o evangelho, querem bagunçar o que é simples, querem tornar algo que é fácil, querem tornar em algo de difícil compreensão. Algo que é direto, simples e humilde, por conta de muitas falhas, querem tornar o evangelho algo difícil, algo inacessível, algo que as pessoas não entendem. Porém, quando nós meditamos no evangelho de Cristo, que é o aglomerado de normas e instruções que Ele nos deu, nós vemos que o evangelho dele também é simples. Muitas pessoas complicam, abrem muitos leques. É como Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge de assuntos intermináveis. Timóteo, foge de pensamentos, estudos que não vão te levar a nada. Foca no simples. O evangelho é simples. E qual é, pastor? A simplicidade do evangelho é que Jesus salva, é que Jesus liberta, é que Jesus um dia voltará e levará a sua noiva para o céu. Não adianta complicar o que é simples. Não adianta querer aumentar, se ele disse que maldito aquele, anátema, aquele que acrescentasse pelo menos um tio na Santa Escritura. O evangelho é simples, a palavra é simples e o nosso Jesus é simples. E é isso que nos cativa. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais se revestir dessa simplicidade. Olha aqui para mim. Os dias que nós vivemos, irmãos, os irmãos sabem o que eu estou falando, não é algo oculto não. Pessoas que exigem lugares chiques para pregar, sim ou não? Cantores que exigem cachês enormes para cantar 2, 3 músicas. São mais as meninas aqui que louvam a Deus e o fogo de Deus cai e a glória de Deus acontece. Pessoas que exigem coisas absurdas para vir na igreja, para falar daquilo que ele ganhou de graça. A simplicidade do evangelho quebra isso no meio, porque a Bíblia diz: dai de graça o que você recebeu de graça. A simplicidade do evangelho vai totalmente contra essa mentalidade capitalista que entrou dentro da igreja. Eu só faço se alguém me der. Eu só vou ajudar se eu ganhar alguma coisa. Eu só vou perder meu tempo lá se alguma coisa vier como retribuição. Irmão, nada que o pastor te dê, nada que o líder te dê, é uma retribuição maior do que o sangue de Cristo derramado na cruz. Tudo que você faça nunca se comparará à salvação que Ele te deu como promessa. Entende a simplicidade do evangelho? Como nós complicamos, mas quando nós vamos para a realidade, é simples. Estávamos perdidos na droga, no álcool, na prostituição, na mentira. Ele nos viu, Ele nos enxergou, e o mérito não é de quem é salvo, o mérito é de quem salvou. Ele nos tirou, como nós cantamos aqui, como um pastor que vai atrás da ovelha, subiu num monte, se feriu, mas achou a ovelha, nos levou para casa, nos limpou, e hoje nós somos ovelhas do Senhor. O evangelho é simples. Você percebe isso? Como nós dificultamos o que é fácil. E nós precisamos cada dia mais, irmãos, se revestir dessa simplicidade. Quem me entende, diga amém. Pastor, qual simplicidade? A de Cristo e do seu evangelho. A simplicidade de viver, irmão. A simplicidade de trabalhar. A simplicidade na igreja. A simplicidade na nossa vida. Pessoas simples. E eu quero ler um texto com os irmãos de Provérbios capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo. Eu acho lindo demais esse versículo. Provérbios 17, versículo de número 1.
Provérbios 17, verso 1. Olha o que Salomão diz, olha isso. Melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Vou repetir, olha aí o que ele diz. Melhor, mais satisfatório é um bocado de pão seco, tendo paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carne, mas cheia de contenda. Que é isso, pastor? O que Salomão está dizendo aqui, de uma forma bem direta? Valorize a simplicidade. É melhor o simples com paz, do que o exagerado sem paz. É melhor o simples com a presença de Deus, do que o muito e estar vazio da glória do Senhor. Quando eu olho para a vida, não desse João, mas de João o Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, eu vejo isso estampado, a simplicidade na vida desse homem. Ele habitava no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, e na mesma época que João profetizava, Jerusalém, o templo estava cheio de fariseus, saduceus, 2 sumos sacerdotes, que era algo errado, pessoas inúmeras ali dentro do templo, no conforto do templo, na beleza do templo. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de João, que a palavra do Senhor estava com João Batista no deserto. Percebe? Alguns no templo e João no deserto, mas na simplicidade, a presença de Deus estava com ele. Então, olha o que ele diz, rapaz, é melhor um bocado de pão seco, é melhor a simplicidade, e eu tendo paz e tranquilidade, do que eu querer ter tantas coisas e não ter paz, não dormir, não ter tranquilidade, não ter alegria, não estar satisfeito com nada. O que é isso? Simplicidade para viver, simplicidade dentro de casa, simplicidade no casamento, simplicidade com os filhos, simplicidade com o pão que está na mesa, simplicidade com aquilo que Deus me dá, simplicidade. E eu quero dizer que essa simplicidade que vem de Jesus, ela nos ensina a ter equilíbrio para viver. Você pode repetir comigo? A simplicidade. Foi fraco demais, irmão. Diga: simplicidade produz o equilíbrio. Bota aí em Provérbios capítulo 30. Abra sua Bíblia também comigo. Provérbios capítulo 30. Olha o que o próprio Salomão nos ensina. Eu acho isso fabuloso. Na verdade não é Salomão, é um homem chamado Agur. Provérbios 30, lá no versículo 7. Olha o que esse homem diz, irmão, presta atenção, como isso vai totalmente contra a sociedade que nós vivemos hoje. Olha aí: 2 coisas eu te pedi, Senhor, não me negues, antes que eu morra. Versículo 8: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha aí, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9: para que porventura de farto eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que eu ficando muito pobre eu venha a furtar e lance mão do nome do meu Deus. Traduzindo: Senhor, não me dá muita riqueza, porque se eu ficar rico demais, esse dinheiro vai ser o meu Deus e eu vou esquecer de ti. Senhor, mas também não me deixa tão pobre, sem ter nada, para que eu não venha fazer coisas erradas e venha escarnecer e zombar do teu nome. Que é isso, pastor? Equilíbrio. Nem muito, nem pouco. A porção diária para viver com dignidade. O que é isso? Simplicidade. Está vendo como vocês não dão glória a Deus?
Sabe o que é que vocês querem ouvir? Levanta a mão aí, recebe uma chave, um carro, a moto, o dinheiro, a conta bancária, a bênção. E a palavra de Deus para você hoje é: viva na simplicidade. É melhor um bocado de pão seco com Deus do que muito ouro, muita prata e lá não ter a presença do Senhor. Simplicidade de viver. E Jesus, ele é o maior exemplo de simplicidade que já existiu. Ele abriu mão da sua majestade, da sua honra, da sua glória, de toda aquela honra que ele possuía, para vir como homem, levar o nosso pecado, sofrer o que era nosso. E isso ele demonstra na essência da palavra, a simplicidade. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga para ele assim, para ele ficar com raiva: deixa de ser besta. Fala para ele, olha para ele e diz: deixa de ser besta. Vamos viver simples. Diz para ele assim, ó: quem vive na simplicidade vive mais. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Oh, aplauso triste, meu irmão. Eita Jesus. Vocês querem ficar ricos, mas não vão ficar não. Rico demais dá problema. É melhor equilíbrio. Diga comigo: eu prefiro ter uma balança equilibrada. Diga: porque a balança inclinada não agrada ao Senhor. Uma balança equilibrada. Eita, que coisa boa. Amém? Então eu vejo aqui, em primeiro lugar, uma personalidade simples. Em segundo lugar, eu vejo em Jesus, olha que coisa interessante que eu vou dizer agora. Eu vejo em Jesus uma personalidade que atrai as pessoas para perto dele. Olha que coisa interessante. Eu vejo nele uma personalidade que atrai, que chama, que traz as pessoas para perto dele. Ainda no versículo 2, olha aí, ó. E pela manhã cedo voltou para o templo. Olha aí. E todo o povo vinha ter com ele. Jesus chegava e o povo vinha. Jesus sentava e o povo sentava junto. Aonde Jesus parava, a multidão rodeava ele para ouvir o que ele tinha a falar. Que é isso? Não é alguém que afasta, é alguém que atrai. Quem me entende, diga amém. Não é alguém que espanta as pessoas, é alguém que atrai as pessoas. A personalidade de Jesus não é uma personalidade que afastava as pessoas dele, mas sim que trazia elas para perto deles. Quem é você? Quem é você? Você é alguém que atrai ou que afasta? Você é alguém que as pessoas têm prazer de estar perto, ou você é alguém que as pessoas fogem de falar com você? Você atrai ou você espanta? A personalidade de Jesus é uma personalidade de alguém que atraía as pessoas para perto dele. Pastor, quem é aquele que afasta as pessoas? Quem é aquele que espanta as pessoas? O arrogante, o bruto, o sem educação, o sem gentileza, o que não sabe conversar, o que não sabe falar, o que não sabe ser socialmente compreensível. Ele espanta, bota as pessoas para longe. Ninguém tem prazer de sentar e conversar com ele ou com ela. Pastor, quem é aquele que atrai as pessoas? É o respeitoso, é o amoroso, é aquele que é educado, gentil, compassivo, que as pessoas têm prazer em falar com ele, em ouvir um conselho dele, em sentar perto dele. Esse era Jesus, alguém manso, humilde, que não afastava, mas era alguém que atraía as pessoas. E é aqui que nós se enganamos, irmãos, nós, a classe evangélica. Nós éramos pecadores miseráveis, fomos alcançados por Jesus e agora se achamos juízes dos outros. Eita, ninguém disse amém.
Nós estávamos no pecado, no vício, e agora que a gente está lavado por Jesus, nós queremos ser juízes dos outros. Nós queremos olhar para as pessoas e dizer: vai para o inferno, você está errado. Juízes, julgadores, pessoas sem misericórdia. É aquilo que Tiago diz no capítulo 5: essas pessoas receberão um juízo sem misericórdia. São pessoas que não conseguem atrair ninguém para o evangelho. A forma bruta, ignorante, ríspida e até mesmo estúpida dessas pessoas, em vez de trazer os pecadores, faz afastar os pecadores. Quem me entende, diga amém. Pastor, não tem ninguém assim não. Oh Jesus, tem, irmão. Tem demais, irmão. Parece que ele virou anjo já. Parece que ele é perfeito. Só falta as asas e botar ele ali para ele ir embora para o céu. Porque parece que ele é perfeito. Parece que ela é perfeita. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas adorando ao Deus perfeito. Não é lugar de perfeição. É lugar de imperfeição, buscando a perfeição. Não é lugar de anjos, os anjos estão no céu. É lugar de homens e mulheres, jovens e crianças que precisam de Deus todo santo dia. Não somos juízes de ninguém, irmãos. Não somos maiores que ninguém para olhar para alguém e dizer: você vai para o inferno, você está perdido. Irmão, nem Deus quer lançar no inferno. A palavra diz que é do agrado do Senhor que todo pecador se converta, e nós agindo como juízes das pessoas que estão perdidas. Você está entendendo como a minha forma de ser faz afastar as pessoas de mim? Ninguém quer ouvir a minha pregação, ninguém quer ouvir a minha palavra, porque sabem que não vai vir uma palavra mansa e humilde, vai vir arrogância e brutalidade. Entende? Nós não somos perfeitos. Nós adoramos a um Deus que é perfeito. Olha para quem está do seu lado aí, para ele guardar a palavra, e diga: você não é perfeito. Olhe para ele ficar com raiva, com vontade de se levantar e ir embora. Diga para ele: você não é perfeito. Agora diga para ele: eu também não sou perfeito. Agora aponte o dedo para cima e diga: ele é. O nosso Deus é. Ele é perfeito e nele não há nenhuma falha. Ele é perfeito. Agora nós somos miseráveis pecadores adorando a Ele. Amém? Quem pode dizer amém? Oh, coisa boa. Eu vejo nele a personalidade de alguém que atraía as pessoas para perto dele. Irmão, só entre nós, eu sei que aqui só tem crente hoje, né? Entre nós, não tem aquelas pessoas que dá prazer da gente conversar, sim ou não? Dá prazer da gente mandar um WhatsApp, ligar para ele, sim ou não? Aquele amigo, aquela amiga que dá prazer da gente: rapaz, me aconselha, me ajuda. É verdade, irmão, mas tem gente, se a gente pudesse se tornar o homem invisível, a mulher invisível, para nunca ver a nossa cara, a gente fazia isso. Sim ou não, irmão? Não minta não, seja falso não. É, irmão, é verdade. Dentro da igreja, pastor? É, irmão, dentro da igreja. E é por isso que essa palavra atinge a todos nós. Ninguém aqui é juiz, irmão. Do pastor ao irmão que está lá fora, todos nós estamos como Paulo, quando Paulo disse: eu estou prosseguindo para o alvo, ainda não cheguei, mas eu sei que eu vou chegar. Quem está prosseguindo para o alvo? Quem ainda está lutando para vencer? Quem ainda está lutando para ficar de pé? Nós somos imperfeitos, irmãos. Amém? Não afaste as pessoas, atraia as pessoas para perto de você. Amém? E em terceiro lugar, eu vejo aqui em Jesus uma personalidade que era inclinada para as coisas espirituais. Uma personalidade
inclinada para as coisas espirituais. Escute isso, escute isso. Olha o versículo 2 ainda. Jesus chegou no templo, todo o povo veio ter com ele. Olha a última parte do versículo. E Jesus se sentando, os ensinava. Olha aqui. Jesus não atraía as pessoas para perto dele para fofocar de ninguém. Jesus não atraía as pessoas para perto dele para falar mal do outro. Jesus atraía, é verdade. Mas o que é que ele fazia quando as pessoas chegavam? Sentavam e falavam do amor de Deus. O que é isso? É alguém inclinado para as coisas do Espírito. Não é alguém inclinado à carne, à fofoca, à mentira, à calúnia. É alguém inclinado para as coisas espirituais. Jesus atraía para ele, mas atraía aquelas pessoas também para as coisas espirituais. Não era uma atração errada. Não era uma atração que levava as pessoas à mentira e à perdição. Não. Jesus atraía, mas aquelas pessoas que foram atraídas por ele se encontravam com conhecimento da verdade. Quem chegava perto de Jesus ouvia as coisas espirituais. Amém? Nós, não muda não, irmão. Nós temos a capacidade de afastar ou de atrair, sim ou não? Sim, eu posso afastar uma pessoa de mim, ou eu posso atrair. Eu posso chamar para perto, ter ela perto, ajudá-la, ser um companheiro, um amigo. Porém, a grande lição que Jesus nos ensina aqui não é somente atrair as pessoas, mas é quando as pessoas chegarem perto de mim, eu ter algo de Deus para passar para as pessoas. É por isso que a personalidade de Jesus era uma personalidade inclinada para o lado espiritual. Aonde Jesus entrava, ele tinha que falar alguma coisa de Deus. Quem chegava na frente dele, podia ser uma multidão, ou uma só pessoa, como Nicodemos, como a mulher samaritana, como vários outros encontros que ele teve, tinha que ouvir a palavra de Deus, porque Jesus era um crente inclinado para as coisas espirituais. Aí o que acontece? Nós conseguimos atrair, amém, sou uma pessoa gentil, educada, tenho uma personalidade boa, porém quando o meu amigo se aproxima, eu não falo de Deus para ele. Vocês percebem como atrair é só 50%, tem os outros 50%, que é abrir minha boca e dizer: eu posso falar de Deus para você por 2 minutos? Percebe a nossa missão? Atrair para nós e depois levar essas pessoas para Deus. Inclinação espiritual. Algumas semanas atrás eu entrei num lugar e lá tinha um rapaz homossexual. E eu cheguei, comecei a conversar com ele, falar com ele naturalmente, conversando, e fui lá fazer algumas coisas e tudo mais, e conversando com ele, perguntando como é que ele estava, os estudos, a igreja, convidei para a igreja, falando naturalmente, um ser humano normal, e ele sabe que eu sou pastor, naturalmente. Veio outra pessoa, resolvi tudo, e falei, ele estava com enfermidade, eu orei por ele, sorri com ele, brinquei com ele, fui embora. Quando foi alguns dias depois, a pessoa que conhece ele veio falar comigo: pastor, o menino gostou do senhor, e ele odeia todo crente que vem aqui, e ele gostou do senhor. Aí eu, mas por quê? Por que ele gostou de mim? É porque ele diz que todo crente que chega perto dele, parece que ele é um lobisomem, sai correndo de perto dele. O senhor ouviu, conversou, e ainda convidou ele para ir para a igreja. Você percebe como nós somos pessoas nojentas, e a nossa religiosidade nos torna pessoas, como a minha mãe diz, aspentas. Essa linguagem é antiga demais, né? Pessoas aspentas, nojentas. A pessoa chega, a gente não pode falar com ela, irmão. Eu sou melhor em quê do que aquele rapaz, irmão? Eu fui alcançado pela mesma graça que eu quero que ele seja alcançado.
Eu não sou melhor que ele, eu quero que ele se salve. A minha religiosidade não pode ser maior que a minha espiritualidade. Não, eu não vou falar. Por quê? Porque ela é lésbica. Qual o problema? O evangelho também é para ela. Quem sabe amanhã ela não é uma mulher de Deus, se você abrir a boca para ela. Não, ele é homossexual, eu não vou falar com ele não. Ele é ladrão, ele se prostituiu. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes que precisam do sangue dele. Oh meu Deus! Ele atraía, ele era alguém que as pessoas amavam ouvir. Ele conversou com a samaritana que era prostituta. Ele conversou com Zaqueu que era ladrão. E a graça que estava nele passou para essas pessoas. Você pode receber esta palavra? Quando você tomar a atitude de abrir a sua boca, quem quer que seja, vai ser atraído pela graça de Deus que está sobre a sua vida, no nome de Jesus. Oh glória! E eu digo isso até como líder, para nós líderes, obreiros. Eu não quero atrair ninguém para mim. Eu não quero atrair ninguém para líder. Eu quero atraí-los para Ele. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso sumo pastor. Ele. Entende? É só uma isca. Nós somos a isca que vai levar os pecadores para perto de Deus. Nós somos uma ponte. Você já viu uma ponte? Leva as pessoas de um lado para o outro, sim ou não? Eu e você somos essa ponte. Deixa de ser besta, deixa as pessoas passarem por nós, e do outro lado elas se encontrarão com Cristo, através da nossa vida. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz para ele: deixa de ser nojento. Diz: deixa de ser nojenta. Oh Jesus, quem recebe essa palavra nessa noite? Repita comigo, repita comigo. A mesma graça que me atraiu vai ser a graça que vai atrair os que estão perdidos. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra no nome de Jesus? Em quarto lugar, para a gente caminhar para o final, Jesus possuía uma personalidade estrategista. Jesus era esperto, irmão. Jesus era estratégico para ganhar vida para o reino dele. Olha o versículo 3, vamos continuar a leitura para a gente entender. Versículo 3: os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4: e colocaram ela no meio e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Versículo 5: e na lei Moisés disse que essas pessoas têm que ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Versículo 6: isso diziam eles, tentando Jesus, para que tivessem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha aqui para mim, traduzindo. Eles colocaram a mulher lá, acusaram ela do seu pecado, mostraram o que ela estava fazendo de errado, mostraram a lei de Moisés, que eu não quero entrar nesse mérito para a gente não perder muito tempo, e jogaram uma pegadinha para derrubar Jesus. Quando eles dizem assim: e tu, o que dizes? Será que tu vai ser contra a lei de Moisés? A lei que Moisés nos ensinou diz que é para apedrejar ela. E tu, o que tu diz? É uma pegadinha para derrubar Jesus. É aqui que vem o Jesus estrategista. Olha comigo o versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe muito, endireitou-se Jesus e disse:
aquele que está no meio de vocês, que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra contra ela. Irmão, Jesus aqui deu uma rasteira nesses homens. E o versículo de número 9 diz que quando eles ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, e ficou só a mulher. Eu vejo aqui em Jesus uma personalidade de alguém estrategista. Mas eu quero abrir um parêntese para você guardar algo nessa noite. A estratégia desses homens aqui, dos fariseus, dos saduceus, do versículo 3, escribas e fariseus, a estratégia deles era pegar Jesus nas palavras. Quem está me ouvindo, diga amém. A estratégia desses homens era derrubar Jesus na palavra. Quando eles dizem assim: o que tu diz? Fala alguma coisa, abre a tua boca, solta uma palavra. Eles estavam querendo ouvir o que Jesus ia dizer, e através das palavras de Jesus, eles iam derrubar Jesus. Irmão, é por isso que Tiago diz na sua carta: quem refreia a sua língua, consegue refrear todo o seu corpo. Quem segura a língua para não falar, se livra de tanta coisa, irmão. Quem já passou pela experiência de dizer assim: rapaz, para que eu falei isso? Por que eu disse isso? Por que eu deixei essa miserável dessa minha língua falar um negócio desse? Por que eu falei isso com a minha mulher? E homem é cínico, né? Sim ou não? Olha aí, tá vendo como eles são? A gente fala, não gosta, aí ela se magoa, fica triste. Passa 40 minutos, elas vão lá, Francisco, e dizem assim: você me magoou, você falou isso. Ela lembra tudo. Aí ele olha e diz: eu disse isso. O homem é a praga mais miserável que tem nessa terra, irmão. A língua pode matar os outros. E é por isso que Tiago diz: ó, se você segurar sua língua, você segura todo o corpo. Porque se eu não falo, eu não erro. Entende? Se eu falo, eu erro. É por isso que quem fala muito, erra muito. E quem fala pouco, erra pouco. O controle da língua. E é aqui que eles estavam querendo pegar Jesus, na língua, nas palavras. Amém? Você pode receber? Cuidado com o que você fala. Segura a tua língua. Pessoas estão esperando só o que você vai falar. Irmão, você viu ali o pastor? Não vi não, irmão. Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Irmão, você viu ali o que foi com o obreiro? Não, irmão, nem vi. Deu uma amnésia em mim, eu esqueci o que aconteceu. A paz de Cristo para a tua vida. Segura a língua e você vai ser uma pessoa sábia. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento, muita sabedoria. Salomão diz que até aquele que não é muito inteligente, quando se cala, passa uma imagem de sábio. Olha para quem está do teu lado e diz: se cala. Diz para ele: segura a língua, que você vai ser sábio. Amém. Eles estavam tentando pegar Jesus na palavra. É aqui que vem a estratégia de Jesus, quando ele diz assim: pois se tiver um no meio de vocês, no versículo 7, que não tem pecado, pois atire a primeira pedra contra ela. O que Jesus está dizendo? Se tiver algum anjo aí, alguém que é perfeito no meio de vocês, pode jogar, pode matar ela. Resultado, versículo 9: todos saíram de um a um, e ninguém teve coragem de jogar a pedra contra a bendita da mulher, porque Jesus usou de estratégia. E nós precisamos ser pessoas de estratégia. Pastor, e aonde que eu vou encontrar essa estratégia? Na Bíblia, irmão. A Bíblia é o livro que nos ensina sobre tudo que você imaginar, irmão. Pastor, eu estou com dificuldade no meu casamento. Leia a Bíblia. Pastor, eu estou em dificuldade na minha área financeira. Lê a Bíblia, que José economizou no Egito para poder, na época ruim, ter alimento.
Pastor, estou em dificuldade no meu trabalho, com uma pessoa no meu trabalho. Lê a Bíblia, ela é o manual que vai nos dar estratégia para vencer toda dificuldade, irmão. Não, eu vou fazer uma campanha, vou rodar a minha casa 7 vezes, eu vou jogar o óleo, o sal. Irmão, lê a Bíblia, a autoridade, a estratégia vem pelo conhecimento da palavra. A palavra, tudo vem pela palavra. Pastor, a oração é importante? É, mas como você aprendeu a orar? Palavra. Pastor, o jejum é importante? É, mas quem te ensinou a jejuar? A palavra. Percebe? Tudo vem através da palavra. E se nós meditarmos neste livro, nós teremos estratégias para vencer o nosso inimigo. Amém. Nós precisamos dessa estratégia. Em tudo. Nós precisamos de estratégia em tudo. No casamento, com o nosso dinheiro, na reforma que você vai fazer na sua casa, no seu trabalho, com os filhos, com os pais. Irmão, em tudo nós precisamos ser inteligentes. Em tudo nós precisamos ser espirituais e estratégicos. Na igreja é da mesma forma. O líder precisa ser estratégico. Ele precisa saber o que fazer, como fazer, a hora que fazer e do jeito certo para fazer. Ele precisa ver as necessidades, porque são as necessidades de hoje que vão produzir amanhã uma diferença. Ah, está tudo errado. Dá glória a Deus que está errado. Você vai ter a oportunidade de fazer tudo certo. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas se você tiver estratégia para saber fazer, saber falar, saber organizar, tudo vai mudar, tudo vai ficar perfeito e ninguém vai nem perceber. O que é isso? Estratégia de Deus para nós. E aonde que eu aprendo, pastor, essa estratégia? Lendo a santa palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu posso contar aqui um pouco de mim? Cheguei aqui em pandemia, no auge, situação catastrófica, aqui e no mundo inteiro, irmão. Todas as cidades do nosso estado, todos os lugares desse país estão passando por dias difíceis. E uma crise não pode nos matar. Uma crise tem que nos dar estratégias para passar por cima dela, e independentemente dela, eu ser alguém vitorioso. A crise na tua vida, a crise na tua família, a crise na tua história, não é algo que vai te matar, irmão. É Deus te dando uma oportunidade de você usar a estratégia da palavra para vencer a dificuldade. Você recebe esta palavra? Deus vai te dar estratégia para vencer tudo que for inimigo, e a estratégia vai vir através da palavra. Amém? Deus é quem nos vai dar essa estratégia. Para a gente encerrar, vamos recapitular. Jesus possui uma personalidade simples, simplicidade. Jesus possui uma personalidade que atrai as pessoas para Ele. Terceiro, Jesus possui uma personalidade inclinada para as coisas espirituais. Quarto, Jesus possui uma personalidade estratégica para vencer as suas dificuldades. E quinto, para a gente encerrar, Jesus possui uma personalidade amorosa. Jesus é o símbolo do amor. Jesus nos ensina a amar. Versículo 10, olha comigo para a gente encerrar. Versículo 10, olha aí. E endireitando-se, Jesus viu que ninguém estava além da mulher, e disse a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí vem o versículo 11, que é a prova do amor de Cristo. E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou.
Aí ele olha para ela e diz: e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Isso mostra para nós, irmão, que Jesus não trata a mulher com ira, mas com amor. Jesus, ele não trata a mulher com raiva, mas com amor. Jesus não trata a mulher com pré-julgamento. Jesus trata a mulher com amor. E eu quero te dar uma notícia nesta noite: nós só estamos aqui por causa do amor dele. Você sabia disso? Nós só estamos aqui de pé, você que hoje está aqui todo bonitinho, todo empacotadozinho, todo cheirosinho, passou até perfume para vir para a igreja, você está todo arrumadinho. Você só está aqui hoje de pé porque Deus te amou primeiro. É por isso que o amor dele me constrange. Mais uma vez o louvor que a gente cantou aqui, da ovelha e do pastor. O que foi que o diabo da ovelha fez, irmão? Fez nada, foi o pastor que fez tudo. O pastor que saiu do rebanho, o pastor que saiu de casa, o pastor que enfrentou sol, chuva, montanha. Foi Deus que foi atrás de nós. Não foi nós que escolhemos a esse Deus, foi esse Deus que escolheu a nós. Não foi eu que fui até Ele com a minha força, foi Ele que foi até mim. Não foi a ovelha que foi até o pastor, foi o pastor que foi atrás da ovelha. E o que é isso, pastor? É o amor. E é esse amor que nos mantém de pé e vivos. E nós precisamos tomar para si, irmão. E aqui eu encerro. Esse amor que Jesus nos ensina. E é por isso que Paulo diz: sede, pois, imitadores de Cristo. E o mesmo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos imitar a personalidade de Cristo, uma personalidade que atrai e não afasta, uma personalidade inclinada para coisas espirituais, uma personalidade simples, uma personalidade estratégica, mas também uma personalidade amorosa. Percebe? É como um filtro. Nós recebemos o amor de Deus e falamos do amor de Deus. Nós recebemos o perdão e falamos do perdão. Nós recebemos a graça e distribuímos a graça. Ele nos dá e nós damos. Ele nos entrega e nós entregamos. Percebe? É um fluxo. Tudo que vem de Deus, nós precisamos entregar para alguém. Nós precisamos urgentemente dessa personalidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos dessa estratégia. Nós precisamos atrair as pessoas. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos imitar essa personalidade desse Cristo amoroso, compassivo e que perdoa. Eu quero dizer, encerrando, que a maior missão da igreja não está ligada à política. A maior missão da igreja não está ligada à sociedade. A maior missão da igreja não está ligada a cargos e posições. A maior missão da igreja é andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, falar como Cristo falou, ser como Cristo foi, porque nós precisamos imitar a Cristo. Essa personalidade dele precisa ser a nossa personalidade. Você pode dizer amém? Repita comigo: a minha maior missão não é ter dinheiro. Diga: a minha maior missão não é aparecer para ninguém. Bata no seu peito e diga: a minha maior missão é ser como Cristo. Diga: é andar como Cristo. Diga: é viver como Cristo. Ele é o nosso modelo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Vamos ficar de pé.
Olhe para quem está do seu lado e diga: está vendo? Diz: está vendo como tu precisa melhorar? Eita Jesus. Amém? Os meninos vão subir, precisa pedir. Amém? Quem recebeu essa palavra hoje? Eita, quem precisa melhorar, dá um glória a Deus aí. Ó, se você melhorar hoje pelo menos 1%, já está no lucro. Amém? Se você sair daqui dizendo: rapaz, eu vou melhorar nisso aqui, é 1%. Imagina, todo culto 1%. Daqui a pouco você está quase 100%. Nós precisamos melhorar. Ó, irmão, nós precisamos viver essa palavra, irmão. Essa personalidade miserável que nós temos, que nós somos ruins, nojentos, a gente tem que abrir mão dela. A gente tem que ser pessoas melhores, irmão. Pastor, mas ele não fala comigo, fala com ele, miserável. Olha nele de paz do Senhor, irmão. Boa noite, Deus te abençoe. Pastor, mas a cara dele é tão feia. Faz uma cara bonita para ver se ele melhora a cara dele. Vamos quebrar o gelo, irmão. Vamos quebrar as barreiras. Vamos desconsiderar e vamos viver o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração por vocês, porque eu sei, irmão, que todos nós que estamos aqui estamos em tratamento. Tratamento. Não tem ninguém são aqui ainda não. A perfeição é só lá. Todos nós estamos em tratamento. Quem sabe hoje você veio para a igreja, você está tão calminho, bem mansinho, mas deixa acontecer uma coisinha aqui e você explode. Nós somos assim. Nós somos difíceis. O ser humano é complicado. E é por isso que nós viemos aqui nesta noite. E através da palavra do Senhor, Ele nos ensinou que assim como Cristo foi, nós temos que lutar para ser como Ele. Você pode colocar sua mão sobre o seu peito. É um momento de intimidade. É um momento você e Deus. Você chegou aqui como eu. Como assim, pastor? Cheio de falhas, imperfeições e dificuldades. Cheio de coisas negativas e ruins, que Deus não se agrada. E eu quero te convidar a fazer uma oração bem rapidinha, de 1 minuto. A oração do pedido de perdão. Você vai fechar os seus olhos e vai começar a orar. Se você já está perfeito, glória a Deus. Mas essa palavra é para você que ainda precisa melhorar. Senhor, neste momento, Pai, nós levantamos uma oração. E nós oramos, Senhor, porque somos imperfeitos. Nós oramos, Senhor, porque precisamos demais da Tua presença, Deus. Nós oramos, Senhor, porque precisamos melhorar. Ainda somos falhos demais, erramos demais. Estamos com a personalidade que não Te agrada. E nós precisamos imitar a Ti, ser como o Senhor foi, andar como o Senhor andou. Retira de nós o que não Te agrada, Senhor, desta noite. Ore ao Senhor, fale com Deus. Retire de nós, Senhor, o pecado, os pensamentos. Retire de nós as falhas, as fraquezas. Retira de nós o nosso gênio que é ruim, a nossa nojenteza, as nossas palavras, nossos pensamentos, a nossa cara feia. Nos melhora, Senhor. Nos faz pessoas melhores, líderes, obreiros, uma igreja melhor. Uma igreja que Te ama, que Te imita e que vive a Tua palavra. Que venhamos ser referência na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Que possamos ser simples como o Senhor foi. Que possamos atrair e não afastar. Que possamos ser pessoas espirituais. Que possamos ter estratégia na Tua palavra para vencer a dificuldade. E que possamos ser amorosos, passando para as pessoas o Teu amor, a Tua graça. Vem sobre nós